E hoje o assunto é inédito aqui na bancada desse podcast. Gosto de trazer sempre essa frase, né, do assunto inédito, porque a gente sempre quer trazer inovação, conhecimento e informação para você que é fã do agronegócio, assim como nós aqui do Agro 2. Por isso, nesse episódio de hoje, estamos aqui com duas ilustres presenças da melhor universidade do Brasil, que você já sabe qual que é, mas não custa te lembrar, né, que é a UFG, Universidade Federal de Goiás. E vamos falar aí sobre várias iniciativas, parcerias da própria universidade com empresas, também com o Movimento Sem Terra, o MST, e vamos falar sobre agricultura familiar também, que está totalmente envolvido. Lê do engano você que acha que a agricultura familiar não é importante, pois ela é só a maior fatia do nosso agronegócio. Então fica com a gente aqui até o final. Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Aqui na bancada desse canal, na apresentação, eu, Pedro Maia, engenheiro agrônomo, formado pela melhor universidade do Brasil, que é a Universidade Federal de Goiás, que você já sabe. E hoje nós vamos trazer um assunto para falar aí sobre cosméticos fabricados através de plantas nativas, né, aqui da região do Cerrado, aqui do nosso querido estado de Goiás. Então, um assunto fantástico. E para falar sobre o assunto, temos aqui duas grandes personalidades, o querido professor na parte de ciências de solo e água, o professor Wilson Mosena, ele que tem doutorado em agronomia, e a professora Vanessa Pascoalotto, do Instituto de Química da UFG também. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Agradecemos o convite, é um prazer estar aqui. Apresentei certo o nome? Sim, apresentou. Porque geralmente eu sempre enrolo, memória de peixe, porque a gente conversa com tantas pessoas, às vezes, que acaba me perdendo um pouco assim nos currículos, né? Porque é muita informação, principalmente o currículo igual do professor aqui do Lattes, da senhora também, né? Que dá um livro, né, professor? Currículo, será? Dá não, mas um dia chega lá, né? Bacana. Bom, a gente gosta de começar essa conversa perguntando um pouco sobre a história de vocês mesmo, né? Como trajetória, como pessoas, até chegar onde vocês estão hoje, né? O professor lá na UFG, a professora também. Então, um de cada vez, sem tumultuar, a gente pode... Então vamos mulheres, lá. Né? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite para estar aqui. É o primeiro podcast que eu participo, olha assim, aí, né? Como agora uma das protagonistas aqui, sempre ouço os podcasts, mas é muito bom, prazer, né? Satisfação estar Obrigado. Aqui. Bom, eu sou química de formação, me formei na Universidade Federal de São Carlos, lá nos idos de 2005, um bom tempo já. Depois fiz mestrado e doutorado na área de Química de Produtos Naturais. E desde 2010 eu estou no Instituto de Química. Na realidade, em 2010 eu estive na Universidade Federal de Goiás, lá no campus Catalão, que depois se tornou Universidade Federal de Catalão, né? E em 2015 eu cheguei aqui no Instituto de Química, aqui em Goiânia. Então, desde 2015 aqui no Instituto, trabalhando com plantas do cerrado, trabalhando com micro-organismos, entendendo a química envolvida, né? A constituição química atrelada aí a atividades biológicas, aplicações, né? Cosméticos, enfim. Nessa seara e nessa vertente. E é impressionante, né, professora? Porque tudo na vida resume-se a química e bioquímica, né? É tudo, sim, né? Sim. Todos os processos metabólicos, seja das plantas, seja do ser humano, tudo é bioquímica, tudo é química, né? A madeira aqui, a porcelana, o microfone, tudo veio de E a química do bem, né? Porque a química lógico. Tem aquela carga negativa tudo, né? Nela, né? A química do bem. Não, que legal. E o professor? Então, eu também... formei lá em São Paulo, né, na Unesp de Jaboticabal, em engenharia agronômica, um pouquinho mais cedo do que a Vanessa, né, formei lá em 87, né. Pouca coisa mais cedo. E logo que formei vim para Goiás, né, primeiro para ser professor lá na Exucarve, né, que é a atual Universidade de Rio Verde. Então, a UniRV? É UniRV. Então eu tenho mais tempo de Goiás, sou um paulista, mas tenho mais tempo de Goiás do que como paulista mesmo. Então eu já virei um goiano do pé rachado, né? E gosto muito dessa terra, né? E especialmente, né, dentro da Escola de Agronomia, trabalhar com esses produtos aí da sociobiodiversidade, né, que seriam as plantas nativas do cerrado com as suas várias aplicações, né? Então ela foi uma linha, sua intersecção com o ambiente, com o solo, né, que características que a evolução dessas plantas
nesse ambiente, né, de cerrado, então nos trouxe grandes desafios. Então, um dos primeiros projetos que a gente participou foi o do PRIP, né, que trabalhava com as frutíferas nativas do cerrado. Depois a gente, nessa linha da área da agricultura familiar, né, foram desenrolando até, né, ter essa parceria aí com a Vanessa, né, com um grupo de pessoas maravilhosas, né, tanto daqui do Brasil como lá da Alemanha, né. Então foi um projeto que nos está trazendo bastante alegria, apesar dos desafios, né, que tiveram até chegar onde estamos. E que né? vão ter muitos outros ainda com também, né? Está só começando. Professora, mas explica pra gente um pouco sobre o que é esse projeto, né, das plantas nativas e o que o MST está relacionado com isso. Tá, então, na verdade, o Wilson, ele tem uma grande colaboração, né, no encontro com essa comunidade, com as guerreiras de Canudos, né, é um grupo de mulheres dentro do assentamento Canudos. Esse assentamento, ele fica ali entre Cesarina, Guapó, Palmeiras de Goiás, toda aquela tríplice ali, né? Sim. E lá tem um grupo de mulheres, elas se autodenominam guerreiras de Canudos e elas vivem, claro, de outras culturas, mas também de plantas medicinais. Uhum. Então, tem muito conhecimento tradicional acerca de plantas medicinais, sim. E um quintal vasto, riquíssimo em plantas, né? Então, por volta de 2016, eu as conheci por intermédio do Wilson. E a gente ficou assim, muito interessado em ajudá-las, porque elas têm algumas dificuldades, né? Elas, por exemplo, usam essas plantas, mas a gente percebe que a gente ainda consegue contribuir para que elas possam usar melhor ainda, com mais sustentabilidade no sentido do que elas produzem. Uhum. E aí, quando abriu essa chamada da FINEP, né, era uma chamada de bioeconomia, e quando a gente leu, a gente se enxergou, né? O desafio foi montar essa equipe, porque é uma equipe formada por pessoas da Escola de Agronomia, do Instituto de Ciências Biológicas, da Química, né, aqui da UFG, da Federal de Catalão, da Federal de São Paulo, da Alemanha, tem 2 instituições, tem a empresa, porque tinha que ter uma empresa que co-participasse também, que no caso é a Lívia Aloy. Então, juntar essas ideias e, claro, as protagonistas sendo essas guerreiras, né, que trouxesse geração de renda, sustentabilidade naquele ambiente, foi desafiador. Então, nós escrevemos assim com bastante afinco, fomos, né, contemplados nessa chamada, e nessa chamada a FINEP entra com aporte, a empresa entra com aporte financeiro também, e a ideia né, em 3 grandes etapas, promover o cultivo de plantas de interesse das guerreiras e da empresa lá naquele espaço, mas não é só um cultivo simples, né? Aí algo que o Wilson depois pode comentar melhor é a questão de um sistema agroflorestal, algo que seja realmente sustentável. Uma segunda etapa, produzir extratos, matéria-prima, a partir dessas plantas cultivadas com padronização, de modo que essa matéria-prima, óleo essencial, extrato bruto, óleo fixo, seja fornecido não só para a empresa que está conosco hoje, mas para outras empresas no futuro, de modo que a empresa possa ter essa certificação. Olha, estou comprando uma matéria-prima certificada, feita nos moldes que precisam ser feitos. Né? E aí a empresa vai produzir esse cosmético, né, que ela já tem esse know-how para isso, a partir. Então, a gente gera renda, gera sustentabilidade naquele assentamento para as guerreiras, elas aprendem a fazer de uma maneira mais aperfeiçoada, e depois a gente sai de campo, né, as universidades, e deixa essa engrenagem aí rodando entre as 2 pontas da cadeia. Basicamente essa a ideia. Não, muito bacana, né? Porque a gente escuta muito falar sobre questão de assistencialismo, e aí isso é literalmente ensinar a pescar, né? Não é dar o peixe, né? Porque aí você está promovendo para elas ali uma mudança social profunda, né? Ou seja, elas vão passar a empreender num negócio para elas, né? Que vai trazer mudança, transformação para a realidade delas, né, professor? Com certeza. E aí o professor entrou na parte da assistência técnica da produção das plantas, professor? Então, primeiro, né, a gente teve contato com esse assentamento bem no início, né? Então, quando vai estabelecer um assentamento, né, precisa fazer um plano de desenvolvimento do assentamento. E foi uma legislação que tinha recém-implementada, e aí o INCRA nos convidou como universidade para fazer esse plano de desenvolvimento do assentamento,
foi o plano de assentamento Canudos, né, lá em Palmeiras Campestre e Iguapó, e o Carlos Marighella lá em Itaberaí, né? Então foi um grande desafio, a gente fez esse projeto, isso foi em 2000, né? Então a gente conheceu o assentamento, e as pessoas morando, né, nas barracas, né, de lona, e com todo aqueles sonhos, todas aquelas dificuldades, né? E aí esse plano de desenvolvimento do assentamento fez como eram os lotes, como é que eram distribuídos os lotes, né? E a gente participou dessa estruturação desde o começo. E logicamente que teve no decorrer disso outros projetos, né, e que a gente foi alinhando conforme as afinidades. Então as Guerreiras de Canudos veio dessa época. Então a gente já tem vamos se dizer, um contato aí de trabalho, né, beirando 20 anos, né? Então a gente viu quase tem 2 gerações, quase indo para a 3ª geração, né, de pessoas convivendo, né? E aí sempre foi um anseio desse grupo, né, trabalhar com alguma coisa de geração de renda e que fosse do métier delas, né? Então a questão dos cosméticos, principalmente para a gente ver, né, esses tempos, o século XXI, a gente com tantas expectativas, mas essa coisa da violência, especialmente a violência contra a mulher, ela é muito presente, né? Então a gente vê que existe uma carga de sofrimento nessa luta pela terra muito forte, né? Então os cosméticos, as plantas medicinais, era nesse sentido, sabe, dessas mulheres se empoderarem, né, e ter a autoestima levantada, né? Então foi um trabalho assim fantástico que nos cativou a gente desde o primeiro momento. E foi um projeto mais ou menos em série. Eu acho que a grande virtude dessa, né, é exatamente a equipe que tem uma abordagem multidisciplinar, né? Então você consegue avançar, né, nessa coisa de gerar um produto, gerar uma qualidade de um material, né, agregar valor, exatamente por ter, né, esses grandes conhecimentos. E um ponto importante, logicamente, se a gente está pensando em plantas medicinais, em cosméticos para melhorar essa autoestima, são produtos, né, realmente gerados com toda a segurança, né, possível, né? Então acho que a gente está mais ou menos nessa linha. A gente vai gerar as plantas de interesse, né, da comunidade, que tem esse apelo comercial, né, de geração de renda, etc., mas que produza dentro de só um paralelo, né? Às vezes a gente acha uma solução que de repente é um extrativismo que simplesmente vai acabar, né, a espécie. Então você tem que pensar em produzir de forma sustentável, e que isso gere impactos positivos, e não impactos negativos para a comunidade, né, para aquele ambiente que elas vivem, né? Então esse é o grande desafio, e por isso que a proposta foi, né, nas agroflorestas, né, de não só ser um monocultivo, mas ter várias espécies ao mesmo tempo, né? Então que garantisse segurança alimentar também, né? Então vai ter o produto, mas vai ter segurança alimentar também, e os sistemas diversificados, né, usando um mínimo de insumos externos possíveis, né, e que gere um produto que elas vão ter confiança, né? Então a gente até está pensando nessa parte da certificação orgânica, né? Eu já ia perguntar para certificar para o orgânico, porque daí o consumidor desse produto final que vai ser gerado, tanto para o mercado brasileiro como para o mercado europeu, né,
que tem essa garantia, né, da procedência, que foi produzido sem degradar o meio ambiente, certificado e que gere segurança em quem está consumindo, né? Perfeito. Então, deixa eu ver se eu entendi então a dinâmica. Então, eu tenho aqui uma empresa, uma iniciativa privada, que quer explorar comercialmente os produtos também, né, que faz parte do jogo. Que já explora. É importante a gente salientar que já tem uma pegada de fitocosméticos. O carro-chefe hoje é a própria babosa, né? Você pode falar o nome da empresa? É a Livia Aloy. Livia Aloy. Aqui é de Goiânia. Na verdade, está em Itapuranga, né? Itapuranga. Mas assim, ela já tem essa filosofia também, né? Então, a babosa é o carro-chefe deles lá, mas eles têm várias outras plantas, então... Não é uma empresa assim que está começando agora com essa pegada. Já tem uma bagagem. Já tem bagagem com relação a isso. Isso, aí a empresa entra de cá, aí aqui eu tenho o assentamento do MST, do pessoal lá que quer estar doidinho para trabalhar, quer empreender, quer construir um negócio. E aí eu junto, e aqui a faculdade está, e aí a faculdade intermedia esse negócio todo aí, ajuda todo mundo e no final todo mundo sai feliz. Exatamente. Por isso que o FG é o melhor do Brasil, né, professor? Mas aí, como é que é? Aí a empresa, os lucros são divididos entre a empresa e o assentamento? Atualmente a gente está justamente na redação desse contrato, porque assim, vale destacar que ainda tem duas instituições, duas universidades da Alemanha. Por que a Alemanha participa? Na realidade, era um requisito do edital. Tinha que obrigatoriamente, tinha que ter uma, mas aí uma puxou a outra, temos duas. Mas acontece que a Alemanha é um país que consome muito óleo essencial. E é um país também tão vaidoso quanto o Brasil em termos de consumo. Tá na moda demais, né, professora? Muito, esses óleos essenciais. Exato. A gente tá vendo aí a explosão daquele doTERRA, não sei se a senhora já viu. O doTERRA é o famoso, digamos, o famosinho, assim, né? Mas tem muitos outros, lógico. E aqui, especialmente, né, porque a gente tem problemas respiratórios, né, porque a gente tem o período seco e o muito seco, né? Então, aí acaba que a gente consome. Mas, enfim, mundialmente, e a Alemanha tem muito interesse em cosméticos. Então, qual que é... E lá, é importante dizer, eles também tiveram que concorrer a uma chamada, então eles não participam meramente. A gente se inscreveu aqui, eles se inscreveram lá, e para dar certo tinha que ser aprovado aqui e aprovado lá. E assim foi aprovado. Então, lá eles desenvolvem um projeto, e o que eles vão nos ajudar muito são em duas partes. A análise do solo, né? Então, nós vamos fazer a análise desse solo, onde vai ser cultivada essas plantas aqui e junto com a Alemanha. E uma etapa seguinte, que é justamente alguns ensaios biológicos para a gente ver o potencial de plantas para ser usado, por exemplo, como um produto anti-age, né, anti-idade, ou um clareador da pele. Então, vai ter também uma equipe lá, uma fica em Berlim, a outra fica em Wuppertal. Essa de Berlim vai fazer alguns ensaios anti-inflamatórios, ensaios de toxicidade, juntamente aqui com a gente. A gente também vai fazer alguns ensaios assim. E eles lá. E depois a gente vai entregar, né, tudo isso, todas essas informações para as guerreiras e para a empresa. A gente sabe que pela Anvisa as guerreiras não podem produzir cosméticos, né? Não, elas não podem. Tem produz matérias-primas, né? Exato. Então, por isso que a gente não está falando assim, as guerreiras vão produzir cosméticos, elas vão produzir matéria-prima de qualidade, saber extrair um bom óleo essencial, né, com alto teor de óleo a partir de determinadas plantas e entregar para que a indústria, né, devidamente legalizada, possa fazer aquela etapa final, que é chegar realmente no produto que vai para o consumidor. Entendi, muito interessante, hein, professor? Fantástico, projetão. E, bom, o professor falou que já tem 20 anos que existe o assentamento. Perfeito. Né? Mas esse projeto, ele tem mais ou menos quantos anos já? Então, na verdade, ele está no início. Ele está no início. É porque foi uma grande batalha, né? Exatamente pela concorrência. Então, foi um projeto concorrido. Todo mundo queria. Na verdade, as melhores universidades do Brasil concorreram, né? Sim. E as melhores universidades da Alemanha também concorreram. Então, talvez um ponto interessante, além do mérito do projeto, é exatamente essa articulação entre as duas instituições da Alemanha e de cá. Então, esse foi um ponto importante, né, Vanessa? Sim. Porque a gente pegou... além do projeto ser um projeto de excelente qualidade, uma equipe de excelência aqui e uma equipe de excelência lá. Então, na hora de pontuar, né, a gente até surpreendeu com o resultado. Né? Quando a gente viu a lista dos concorrentes, falou, nossa, o páreo é duro, né? Duro. Mas, né, assim, acredito que
mérito mesmo do empenho dos parceiros, né, que foram atrás e com certeza isso vai ser um diferencial, né, porque vai abrir a porta para, logicamente, outros projetos. Né? Então, a gente imagina que isso daí é uma ponte, né? Exatamente pelo interesse comum. A Alemanha sempre foi um país que defende a sustentabilidade, né? A forma correta, né? de se fazer, e nós precisamos aprender esse caminho, né? Exatamente de, seguir, às vezes mesmo que o custo seja um pouco, aparentemente seja maior inicialmente, financeiramente falando, mas assim, a longo prazo ela... Concordo. Né? Então é uma visão, talvez, porque eu acho que o grande desafio, você pode comentar isso, né? Nós da universidade, a gente trabalha muito bem com ensino, muito bem com pesquisa, e assim, vamos dizer, também trabalha com extensão. Mas um projeto dessa natureza que envolve comunidades, né, agricultura familiar, com conhecimento tradicional, o conhecimento científico, né, para trabalhar com esse tripé não é muito fácil, né? E esse projeto é uma experiência interessante nesse sentido, né? A gente vai ter que escutar, né, o saber popular com o nosso conhecimento científico, né? E ter também o interesse comercial. Exatamente. Que é uma coisa do empreendedorismo, né? Quer dizer, não é só uma coisa para publicar no artigo, ela tem que sair um produto vendável. Né? Então, esse é talvez é o grande desafio, e que eu acho que é o grande aprendizado que as instituições vão ter, né? E com certeza isso daí também é uma tendência, né? Eu acho que a gente formar empreendedores ou dar apoio ao setor produtivo para ele ser mais competitivo, e mais competitivo nessa pegada sustentável, esse é o caminho para abrir portas no mercado externo, né? A gente ter balança comercial mais favorável, né? Gerar mais emprego, gerar mais renda, né? Eu gosto muito de trazer esse tipo de iniciativa aqui dentro do nosso programa, porque é o seguinte, a gente fala muito de soja, fala muito de milho, fala muito de boi, de algodão, de café, mas a gente esquece, né, que tem uma fatia do mercado gigantesca, né, dentro da agricultura familiar, que hoje mais de 80% da agricultura nossa brasileira é familiar, né, professor? Com certeza. O pessoal acha que vê aquelas grandes empresas, aquelas grandes fazendas, mas aquilo é menos de 1% do que de fato é o Brasilzão de verdade do agro. O maior número de estabelecimentos é a agricultura familiar, né, que gera muitos negócios, gera muito mais locais, né? Principalmente, né, isso, né, da economia local, e às vezes ela é jogada até no segundo plano, né? Pois é uma camada invisível, né, dentro do agro. Eu estava vendo o último censo do IBGE que o Brasil existe 5.127.000 propriedades rurais. São muitas, né? Muitas propriedades rurais. E dessas 5 milhões, 0,85% são responsáveis por 80% do resultado da balança comercial do agro. Então, assim, 99% está na mão desses pequenos agricultores, dessas pequenas iniciativas, né? A gente viu o PAA também, o Programa de Aquisição de Alimentos, que fomentou muito essa parte aí de fazendas pequenas que queriam sobressair. Aqui em Goiás, não sei se você viu, professor, teve aquele projeto da Esmera também, da cerveja de mandioca, que também está super sucesso no Brasil, né? Cerveja feita de mandioca aqui de Goiás. E a gente vê essas iniciativas, né? É bacana, porque são coisas novas e que trazem possibilidades para quem também está buscando a oportunidade do mercado, né? Então, assim, a gente está falando aqui do projeto, junto com o assentamento e tal, tudo mais. Mas se você tem uma propriedade rural pequena, aí você já parou para pensar, né? Em extrair, trabalhar com planta medicinal, né? Porque é planta medicinal, né? Mesma coisa, né? Para cosmético, né? Sim. A pegada é para cosmético agora, né? O uso tópico, não, né? Porque aí a gente precisaria de muitos outros estudos para um fitoterápico, por exemplo, né? Mas a ideia é justamente fazer esse trabalho, né? E eu estou sentindo que está mudando, né? A gente vê que as chamadas, por exemplo, a gente tem um outro projeto que hoje a gente também está executando com o Nordeste Goiano, com aquelas comunidades do Nordeste Goiano voltado para Pequi, para Baru, para Mangaba. Ou seja, são frutas que muita gente conhece. Mas
Aí podia pensar, mas então já está, né, digamos assim, muito estabelecida essa cultura e não tá. Então isso que é legal, porque assim, quando as agências elas nos forçam a procurar parceiros desse universo da sociedade, porque acaba que força, porque senão você não ganha, né? Então, no nosso caso não, porque a gente tem muito prazer em fazer isso, mas tem muita gente que não desconhece, né? Fica ali dentro da universidade, desconhece esse universo extensão. Perfeito. Então, quando um CNPq, né, muito famoso, pede para sair um pouquinho do universo do laboratório e ir em busca de algo para a sociedade, a gente já vê que é uma mudança de postura, né? Eu recentemente entrevistei aqui, nessa bancada, o Pedro Leonardo Rezende. Ele que é presidente da Emater, que agora é ali do lado do UFG, Sim. né? E aí eles estão com um programa muito bacana, uma iniciativa que eles estão lançando no mercado, uma semente comercial de pequi sem espinhos. Sim, né? Tem até um casal de professores também, agora eu esqueci o nome deles, perdão. Mas aí eles falam... Fizeram todo o estudo lá com ácido giberélico e mais vários outros componentes lá para fazer a semente do pequi. Vão ser lançadas agora, em novembro. Quem quiser vai ter, muda à vontade lá pra galera. E o pessoal lá do Nordeste Goiano, desse outro projeto nosso, está desesperado atrás. Não, arruma para nós, porque justamente é a inovação, né? E para eles parece fácil, né? Vai lá e pega a muda, mas para quem está lá no Nordeste Goiano, distante, é muito difícil vir aqui para pegar uma muda, né? Então é onde a gente realmente entra com o papel não só do nosso conhecimento, mas de ajudá-los, né, em alguns processos. Eu sou apaixonada pela extensão, né? Então, sempre que puder ter extensão nos projetos de pesquisa, eu quero, porque... Então, eu acho uma outra pegada importante, né? É assim, por exemplo, a região amazônica, ela é um patrimônio nacional, né? A Pantanal é um patrimônio nacional. A Mata Atlântica é um patrimônio nacional. O Cerrado não é. Então, as pessoas têm uma ideia de que Cerrado é para ser desmatado e colocar cultura. Colonizado. Então, queimado, entendeu? desmatado. Essas árvores tortas, essas coisinhas, esses arbustinhos aí, isso aí não é melhor botar uma lavoura de soja, botar um pasto bonito. E, na verdade, é uma riqueza imensurável, né? Então, às vezes, se você vê o valor agregado de um óleo essencial, né, no mercado mundial, sabe, e a riqueza que essas plantas nativas têm, então projetos dessa natureza também valorizam o cerrado em pé, né? Então acho que é importante a gente ter que, apesar de não ser reconhecido como um patrimônio nacional e consequentemente não ter as proteções aparentemente, né, porque por exemplo nos últimos anos não tem sido protegido nada, né? Mas dá essa importância que esse bioma ele pode mudar às vezes a conotação de geração de riqueza para o país, né? Perfeito. Exatamente por um produto diferenciado, né? Então eu acho que essa visão é importante, né? A gente entender que todos os biomas, né, ele tem uma riqueza que às vezes ainda não é completamente conhecida, né? Então, e o cerrado e a caatinga, né, são os dois jogados para um segundo plano, né? Então a caatinga também, aquelas árvores cheias de espinho lá que se esbarra, arranha, aquela né? secura, Aquela secura, é melhor arrancar tudo, põe uma irrigação lá e pronto. E o cerrado é a mesma coisa. Falar, não, você vê um campo limpo, campo sujo, né? Essas árvores tortas, isso não tem serventia nenhuma. Valor nenhum. Né? E eu vou te falar, tem coisas que dariam, se a gente potencializasse, viria um valor de mercado muito maior do que as nossas commodities atuais, né? Então e aí o que acontece? Esse patrimônio, ele tem essa potencialidade até o momento que ele existe. Se a gente retirar toda a região de cerrado, a gente simplesmente vai enterrar essa possibilidade, né? Então a gente tem que, acho que um projeto dessa natureza mostra, o óleo é essencial, né? Às vezes 1 litro custar 25, 30 mil reais, né? Isso é uma coisa que é um valor agregado, né? Você pensar isso
no navio que leva soja, se tivesse um navio levando óleo essencial, né, você teria aí uma relação produto-mercado muito grande. Então, isso é um potencial, mas é um potencial enquanto existe cerrado, né? Se tirar, suprimir todo o cerrado, esse potencial não vai existir mais, né? Então tem óleo que chega a valer 25 mil litros, professor? É o mais barato. É mesmo? Bom, a gente tira por base quando a gente adquire, né? 20, 30 ml, né? Faz o cálculo então, assim, da regra de 3. E na verdade, assim, a pessoa fala, mas por que custar tão caro? Na verdade, a planta, ela produz em pequena quantidade, então... Precisa de volume. Precisa, né? E acaba que para isso, né? E uma coisa que eu queria só para complementar, né? Um comentário muito interessante do Wilson, já tem vários estudos que dizem que o cerrado, ele apresenta, em termos de diversidade e complexidade das estruturas químicas, né? Dos compostos químicos, é muito maior do que da região amazônica, porque como é uma terra muito mais sofrida, né? Solo, clima, toda essa sazonalidade, né? Aqui, então o que as plantas produzem aqui tem uma riqueza maior do que aquelas que vivem em um habitat mais confortável, né? Com umidade, sem com estresse, sombra, né? Exato. Então, aqui são raiz mesmo. Né? Não é Nutella, é raiz. Literalmente. Que legal, não, é muito bacana. Eu acho que o projeto vai ser sensacional aí. Espero daqui uns dias, quando estiver já rodando, a gente já traga algum produto aqui para apresentar pro pessoal. E professora, eu sei que a senhora trouxe uma listinha aí de umas plantas aí pra gente. Eu fiz só um levantamento, né? Porque quando a gente estava articulando aqui no backstage, eu fiquei, né, pensando assim, o que nós temos hoje, né? Para as pessoas pensarem. Então, por exemplo, toda a linha da Natura Ecos voltada para as plantas, a maioria delas da região Amazonas, né? De Amazonas. Mas a gente tem aqui também, só que é interessante como as grandes empresas, elas ainda não descobriram, assim, enxergaram ainda. Quer dizer, enxergaram talvez de modos indiretos, né? Mas esse modo que passa pela universidade, que a gente também possa contribuir, né? Ou mesmo não precisa passar pela universidade, mas passa pelas comunidades, porque a Natura tem muita parceria, né, com as comunidades tradicionais, né, lá da região amazônica. E aí eu estava observando aqui, né? E aqui a gente tem vários óleos que a gente usa, por exemplo, não só óleo, manjericão. O manjericão tem um constituinte que é extremamente importante, que é o linanol, que é, assim, tem toda uma fonte de antimicrobiano e tudo mais. E a gente, às vezes, assim, adquire muito, né, natura de grandes empresas. Mas para a gente também pensar um pouquinho, olhar para essas pequenas empresas que estão começando, né? Eu vi também uma médica lá em Campo Grande, que começou também a trabalhar com plantas, extração de óleo. É nessa pegada que a gente está indo para explorar também essa riqueza do cerrado, né, com o araçá do cerrado, que também talvez nem todo mundo conheça, né? Então, aí eu comecei a pensar um pouquinho assim para ver se a gente consegue, né, começar a despertar de repente, vamos adquirir do pequeno produtor, do pequeno, né, da pequena empresa, em vez de sempre ficar ali naquele universo das grandes empresas, né, Boticário, Natura e quase a mesma lógica da agricultura familiar, né, da economia local, né, porque você tem que ter uma coisa também, inclusive até para gerar competitividade, né, produtos que tenham uma conotação regional, né, que às vezes, assim, por exemplo, um produto à base de pequi, talvez tenha resistência em determinados locais, mas aqui em Goiás a gente sabe que é. Então, às vezes, pensar isso, não só um mercado global, né, mas nem só um mercado nacional, um mercado regional, né? E o que eu acho interessante é exatamente isso, que quando a gente faz uma produção, né, em menor escala, há uma atenção do produtor muito maior do que quando se trabalha com uma grande escala, né? Então, por exemplo, você pensar produção de lavanda na França, né? É um negócio, né, gigantesco, né? Mas assim, ela tem um controle, mas logicamente que o controle lá não é uma coisa, né, vamos se dizer, do contato, da atenção, né, do produtor. E isso se tem na agricultura familiar, e especialmente nesse recorte de gênero, né? Então as mulheres têm um cuidado
diferenciado com as plantas, né? Então e muito conhecimento, né, Wilson, que é o mais importante, né? A gente entrevistou aqui esses dias o Rodrigo da Esmero Alimentos, que ele trabalha com produção de tomate grape em estufa. Ele falou que para colheita ele só contrata mulheres. Sim. Aqueles que contratam os homens, que é tudo estabanado. Faz delicadeza feminina, né? Mas, gente, sensacional esse bate-papo nosso. Eu acho que deu para esclarecer muita coisa, né? A gente conseguiu falar bastante informação pro pessoal. Queria agradecer o tempo de vocês, mais uma vez, por poder vir aqui, né, numa bruta de uma quinta-feira à tarde, né? A gente tá aqui gravando, né? Pós-feriado, né? O pessoal tá assistindo gravado aqui depois, né? Mas a gente grava sempre aqui nas quintas. E quem quiser saber mais sobre o projeto, acompanhar o trabalho de vocês nas redes, como é que faz, professor? Então, a gente está criando... A gente está numa fase agora, acho que é importante falar rapidamente um pouquinho mais, assim, justamente a burocracia ainda nos trava um pouco, porque como tem repartição de benefícios, tem que ser algo bom para as guerreiras de Canudos, para a empresa, e essas instituições que não visam o lucro, nós não visamos o lucro, mas a gente precisa ficar atento se a repartição de lucros vai ser realmente justa. Perfeito. Então, a universidade entra aí. Então, estamos patinando, porque até para a própria universidade, duas instituições de fora, uma empresa, comunidade, conhecimento tradicional, tudo isso, é um desafio grande, né? Então, o projeto ele entrou em vigência no começo do ano, mas a gente ainda, né, está numa fase de acertar burocracias. Então, estamos demandando muito tempo nisso. Até mais do que a gente gostaria, mas é necessário. Se Deus quiser, acaba logo. Mas aí a ideia de agora para o final do ano é já começar, já ter um site. Mas enquanto a gente não tem esse site, essas redes sociais para a gente poder, né, ir colocando as nossas ações, porque vai ter também a parte de boas práticas, que é socializar com elas os conhecimentos e tudo. A gente está, assim, pelos nossos e-mails, né, Wilson? Então, quem quiser saber mais, entrar em contato, conhecer, um dia visitar lá a comunidade conosco, vou deixar aqui meu e-mail, tá? O melhor o da UFG, quem não tem, então, vanessa.pascoaloto@ufg.com. E quem quiser, né, Wilson, se você quiser passar Perfeito. O seu também, não, né? A Vanessa é a coordenadora do projeto, né? Então, ela coordena, inclusive, essa questão da comunicação, né? Então, acho que todo o conhecimento, todas as dúvidas, né, direciona para ela que, né, a gente está lá na escola de agronomia, estamos lá na química, né, e vão ter determinados momentos que talvez a equipe vai se reunir, vai fazer uns workshops, né, a gente vai contar com a divulgação aí de vocês, né, e da participação de vocês aí nesses eventos, né. Perfeito. O nosso você já sabe, né? É @portalagro2 no Instagram e no TikTok. O meu é @porpedromaia. Pode ir lá achar que vai ser uma honra trocar uma ideia com você. Fechou? Mas e aí, o que você achou? Você já sabia desse tanto de coisa aqui que você aprendeu hoje? Sobre plantas medicinais, óleos essenciais, ainda mais sobre o nosso querido bioma do Cerrado. Eu gostei demais desse episódio. Comenta aqui embaixo, ó, se a gente esqueceu de perguntar alguma coisa para os professores, que eu vou transmitir a sua pergunta para eles, tá bom? E agora que você assistiu até agora esse episódio, até o final você está aqui comigo, agora você sabe o que você tem que fazer, né? Você tem que pagar a gente. Como? Inscrevendo no canal aí, ó. Então inscreve no canal, deixa seu like e compartilha. Fechou? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.